Olá pessoal, Mãe Beth, dirigente da Casa de Caridade Filhos da Umbanda, mais uma vez aqui com vocês. Hoje para tratarmos de um assunto aí, digo, até polêmico, mas atendendo a pedidos, hoje nós vamos falar sobre os guardiões. Para nós, da nossa casa, os guardiões são os Exus, as Pombagiras e os Exus Mirins. Existem casas que chamam de compadres, comadres. Existe casa que não trabalha com Exu Mirim. Existe casas que acreditam que os Exus não fazem parte do nosso ritual. Existem casas que trabalham com os guardiões normalmente, como é o nosso caso. E aí eu vim falar um pouquinho aí de tudo que eu aprendi nos decorreres aí dos anos de trabalho na Umbanda. Então vamos imaginar assim, nós temos a polícia, né? Então nós temos a polícia normal e temos polícias especializadas, por exemplo. Então eu sempre gosto de dar esse exemplo lá no terreiro. Nós temos o BOPE, por exemplo. O BOPE é uma polícia especializada, treinada no Rio de Janeiro, que é aquela que sobe o morro, que vai atrás do traficante, enfim. Então eu sempre faço a pergunta: aonde trabalha o BOPE? O BOPE trabalha no meio das coisas erradas. Por quê? Porque eles foram treinados e eles vivenciam aquela situação, então eles conhecem os becos onde eles têm que entrar, o armamento que eles têm que utilizar, eles conhecem o inimigo porque eles estão próximo ao inimigo. Então este é o BOPE. Então, no meu entendimento, os guardiões são como o BOPE. Eles não são do mal, porém eles trabalham dentro no universo maligno. Então, a maioria dos nossos guardiões trabalham nas zonas do umbral, nas camadas inferiores, que são várias. Por quê? Porque é lá que eles combatem o mal. Mas isso não significa que Exu é uma coisa ruim, que a Pombagira é uma coisa ruim, que o Exu Mirim é uma coisa ruim. Porém, eles têm conhecimentos. Por quê? Porque todos os guardiões que hoje trabalham na Umbanda para a prática do bem, que é isso que a Umbanda faz, se você frequenta uma casa ou trabalha numa casa que se diz de Umbanda e ela não pratica o bem, então ela não é uma casa de Umbanda, ela só tem o nome. Todos nós umbandistas trabalhamos na prática da caridade do bem. A gente não faz mal para o nosso próximo. Então todas as entidades que trabalham conosco, desde o caboclo até o guardião, eles têm o mesmo propósito. Eles trabalham de maneiras diferentes, porque eles tiveram vidas e experiências diferentes, mas todos trabalham para o bem. Então, os nossos guardiões conhecem as zonas inferiores, né, as camadas inferiores, por quê? Porque eles já foram do exército inimigo. Eles já trabalharam na Quiumbanda, que é o lado negro da força, que é aquilo que nós combatemos, o reino dos quiumbas, dos espíritos atrasados voltados para a prática do mal, aqueles que fazem conchavos com médiuns inescrupulosos como eles, e aí interferem no livre-arbítrio das pessoas, fazem amarração, fazem matança, mexem aí com a vida das pessoas. Então existem os quiumbas, existem os rabos de encruza, os espíritos perturbados, como existe também dentro da Quiumbanda espíritos muito inteligentes que comandam tudo isso. Aí que um dia esse espírito, ele por algum motivo, ele entendeu que isso não era uma vida legal para ele e ele decidiu usar todo o conhecimento que ele tem para a prática do bem. Então lá na nossa terreira a gente costuma dizer assim, eles são aliciados. Então em algum momento houve a oportunidade de você deixar de praticar o mal e você começar a praticar o bem. E aí você se torna um Exu batizado. O que é um Exu batizado? Aquele que se converteu para a prática do bem. A Pombagira que se converteu para a prática do bem. O Exu Mirim que se converteu para a prática do bem. E aí eles mantêm todos os seus conhecimentos, sabendo tudo aonde acontece, e eles deixam, então eles são desertores
do exército inimigo e passam a trabalhar conosco, nos defendendo, nos protegendo, nos guardando, indo buscar as coisas aonde a grande maioria das outras entidades não conseguem ir, ou poderia até ir, mas por que você vai se você tem um guardião que conhece tão bem o beco, que conhece tão bem os buracos onde estão escondidas as coisas, que trabalham tão bem dentro deste universo? Então, Exu não é coisa de mal, guardião não é coisa de mal, pombagira não é coisa de mal. Todos aqueles que trabalham para a Umbanda trabalham para o bem, só que eles possuem realmente conhecimentos diferentes. Por quê? Porque eles já viveram e já praticaram o mal, só que eles se converteram. Então, se você for numa casa de Umbanda e você for atendido por um guardião, e esta casa realmente for uma casa de Umbanda, o guardião vai te falar de coisas do bem. Ele não vai ensinar você a odiar ninguém. Ele não vai ensinar você a praticar mal ao próximo, porque ele também já se converteu por isso. Só que ele tem vários conhecimentos, como cada linha tem o seu, tá certo? Eles são muito cativantes, por quê? Porque eles têm uma vibração muito próxima à nossa, uma vibração muito terra. Por quê? Porque eles são muito parecidos conosco. Então, assim, eles ainda sentem raiva, eles ainda têm ciúmes, eles ainda são apegados a muitas coisas que nós também somos. Então, por que é muito gostoso você conversar com um guardião, com uma guardiã? Porque eles falam muito a nossa fala, é muito próximo, é igual você falar com um baiano. Né? Então, assim, tudo fica muito mais fácil, parece que você está trocando ideia com um amigo. E eles são os nossos grandes amigos, os nossos incansáveis guardiões que estão conosco 24 horas por dia, nos protegendo, nos defendendo, e muitas vezes se apresentam de forma brava, porque nós estamos fazendo coisa errada. Quantas vezes nós já fizemos transportes de pessoas que tinham seus guardiões, sim, e o guardião estava muito bravo porque essa pessoa estava andando no caminho errado. Então, quem leva a primeira porrada quando a gente faz caquinha é o seu guardião, porque ele está ali para te guardar. E ele é o cobrador do nosso karma. É ele que vai jogar na sua cara, falar: irmão, eu tô aqui te defendendo, tô aqui tomando porrada para você, e você fazendo o quê? Você achou que você veio aqui o que? A passeio? E é assim que ele vai falar. Então a gente precisa entender o que é o trabalho. Ainda existe muito preconceito. Eu já trabalhei em casas onde havia muito preconceito. E hoje, graças a Deus, eu entendo, respeito e admiro o trabalho dos guardiões. Tá certo? Por isso que toda abertura de trabalho numa casa de Umbanda, a gente canta para os guardiões, independente da linha que vai trazer. Porque você tem que agradecer o trabalho que eles estão fazendo lá fora para que os nossos trabalhos aconteçam aqui dentro. Tá bom? Então essa era a minha mensagem de hoje. Ainda tem muita coisa para falar de guardião, mas aí a gente vai falando em sequência, tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima.